Lina, onde é que começa a obsessão? Onde começa? Vamos começar com a obsessão, o que é a obsessão, né? Era bom, né, para o pessoal que não sabe. Para a gente entender aqui como é que a coisa acontece. Nós já falamos várias vezes aqui, quando estávamos fazendo os estudos sobre a mediunidade, que somos influenciados 24/7 e influenciamos 24/7. Essa é uma capacidade que todos nós temos, é um presente, como nós já falamos, uma habilidade que todos nós temos que desenvolver. Agora, o que nós chamamos de obsessão, no nosso caso aqui no nosso estudo, como espiritistas, como na doutrina espírita, vai ser sempre uma influência negativa. Quando ela é positiva, nós chamamos de inspiração, certo? Os espíritos superiores nos inspiram e os nossos colegas aqui da mesma classe que nós, aqui da mesma sala de aula, geralmente nos obsediam. Agora, são umas influências, não é assim, não vai ser uma influenciazinha hoje, pensei, tive uma sensação, uma mágoa, uma tristeza. É preciso estar aí ocorrendo através do tempo, né? Tem que ter um tempo nele agindo, dessa influenciação agindo em nós. Mas como é que essa influenciação chega em nós? Como é? Vamos explicar para a gente. Porque Kardec deixou para a gente 3 níveis de influência que a gente pode sofrer, né? A influência simples, a fascinação e a subjugação. Só uma forma didática da gente trabalhar com essas influências, mas é só didático mesmo, porque a gente não passa de uma correndo para outra. Hoje eu estou na obsessão simples, amanhã eu já estou na fascinação. É um processo. Por isso que Lina disse, eu estou triste. Sim, por que eu estou triste? Porque isso assim me aconteceu, mas eu estou muito triste. Isso foi uma coisinha banal. Eu não tinha que ficar com essa tristeza toda. E a gente hoje aprendeu a dizer uma palavra depressão, né? Depressão. Depressão é coisa que cai, né? Aqui tem uma depressão, quer dizer, tem um buraco aqui. Então, aí já acorda assim, hoje eu acordei tão depressiva. É uma palavra forte, as palavras a gente sabe que tem força e energia. Então, todas as vezes que a gente sente ou está bem ou não está, nós vamos atrair através desses sentimentos, né, da força dos pensamentos que emitimos, das vibrações dos sentimentos que vamos possuindo, vamos atrair pessoas que sentem igual a nós sentimos. Então, se eu estou triste, eu vou atrair pessoas tristes. Mas não porque eu fiquei aqui triste, porque o carro ali furou o pneu, eu estou atrasada para o trabalho, fiquei triste, chateada, puxa, eu vou me atrasar, né? Então, como se fosse uma tristeza superficial, não é uma coisa que você entra naquele quadro, né? Mas se você pega o carro e vai chateado daqui para o trabalho, vou chegar atrasada, e agora eu queria fazer aquilo, aí vai do caminho reclamando mentalmente, né? Normalmente a gente faz isso, a gente briga com a gente mesmo mentalmente. Aí a gente não tem os olhos ainda de ver, não vê o carro se enchendo de gente. Porque aí as pessoas que reclamonas iguais a nós começam a nos perceber e estão desencarnados e não tem com quem trocar. Você está pensando e dizendo que está com raiva, porque está atrasado, e eles lá respondem, eu também, porque eu só vivi atrasado, e é assim. Quer dizer, aí a gente vai, aquelas energias trocadas, elas vão nos insuflando com essa força negativa, de uma forma que nosso corpo começa a receber essas influências também. E os espíritos desencarnados não têm corpo mais, né? O corpo físico. Então, a gente recebe essa energia doente que estamos ruminando, que é a agonia porque estamos atrasados para o trabalho, mais a energia dos desencarnados. Quando você chega no trabalho, você diz, puxa, minha cabeça está doendo, vontade de vomitar, estou enjoada, né? Mas não foi só por causa da sua agonia, porque o pneu furou. Foi a agonia de muitos que juntou e armazenou mais energia. Mas aí pronto, aí você entra no trabalho,
se distrai, já está lá fazendo, toma um cafezinho, bate um papo com um, almoça com outro. Quando você volta para casa, você não está mais com aquela agonia que você sentiu durante a manhã, entendeu? Então, isso a gente chama de uma influência simples, que você recebeu, mas logo depois dispersou, porque você entrou em outro clima. Mas existem aqueles problemas que passamos que, às vezes, nos derrotam e chega a gente a cair no buraco da depressão, né? Então, esses são mais profundos, mais dolorosos, mais danosos e mais perigosos. Por isso, precisamos ter muito cuidado com o que a gente pensa, até na alegria, que às vezes a alegria pode virar uma euforia e você ficar fantasiando coisas que não existem, né? A moça casadoira, assim, encontra um rapaz que elogia, puxa, mas você está bonita hoje, pronto. Aí ela já, ai, meu Deus, olha, então ele vai me pedir em casamento que dia, que dia que a gente vai fazer isso, que dia... Já começa aquela coisa meio eufórica, e isso também já os espíritos adoram, né? Os eufóricos também vão lá e potencializam aquelas forças em você. Aí quando você pensa que não encontra o rapaz no outro dia, que ele nem lhe vê, passou já e com a namorada, assim, mas ele ia casar comigo, eu já tinha preparado, né? É euforia, a gente chama isso, eu chamo de loucura logo, né? A pessoa está pirada, endoideceu, mas a gente chama de euforia, né? Para ficar bonitinho. Então, esses estados assim de euforia, né? Os extremos, né? Que a gente não deve nunca ficar nos extremos, também é um problema. Então, tudo isso vai repercutir no corpo. E as outras obsessões mais profundas, que é a de fascinação e a de subjugação, aí a gente já fica meio mesmo, aí já tem que ter um tratamento de choque para poder sair, né? Mas esses, assim, altos e baixos, faz parte do dia a dia de qualquer cristão desavisado. Né, é isso que você falou, um ponto fundamental que acho que é importante para a gente entender o começo, o início mesmo, entender que somos, que nós como espíritos, nós reverberamos, não é? Nós emitimos ondas eletromagnéticas através do pensamento, através do sentimento, e isso entra em ressonância com tudo que está na mesma frequência. Então, todo mundo que pensa a mesma coisa vai se ligar a nós. Emmanuel vai falar lá no Pensamento e Vida, num capítulo que se chama Associação, sobre a importância disso, que nós assimilamos os pensamentos e tudo que a gente emite se conjuga àqueles que pensam da mesma forma. Então, imagina, se nós temos um pensamento mais negativo, constante, através do tempo, com quem que eu estou me unindo? Com todos aqueles que sentem e pensam da mesma forma. Então, se eu tinha um pensamento X, em 5 minutos eu tenho um pensamento 2000X, imagina. Né? Então, se era uma coisa boa, ficou... Mas se é uma coisa negativa, se é uma coisa que me traz para baixo, que me põe no buraco, pronto, acabou, né? Eu já não consigo nem lidar com a minha tristeza, vou ter que lidar com todo mundo que está à minha volta. Então, acho que esse começo que a gente precisa prestar muita atenção. Tá? E dá o start, né? E às vezes a gente fica tão influenciado pela influência e pela nossa influência que a gente não nota muito, né? E se alguém fala com você assim, puxa, não está too much, não, diz, isso é inveja. É inveja de mim. Por isso que essa associação, e eu sempre gosto de lembrar, né, que o Hermínio sempre fala que todas as vezes que a gente fala sobre a obsessão e sobre os obsessores, lembrar que são espíritos como nós, que só estão sem o corpo físico, com as necessidades que nós temos no corpo físico. Então, são pessoas que merecem todo o nosso respeito, toda a nossa compaixão, porque já estivemos do outro lado e já agimos da mesma forma, e se estamos agora desavisados, e eles estão também, né, nessa forma de ter essa influência sobre nós, nós temos também sobre eles. Para nós é mais fácil tratar, porque vamos, né, fisicamente nos tratando e espiritualmente também temos durante a encarnação, né, o poder de tratar o espiritual e já tratar o físico, e os espíritos ficam naquela necessidade ainda
porque às vezes estão perdidos também nas suas ideias lá. Não tem a rotina que a gente tem. E isso faz com que eles sofram mais do que nós. Nós não entramos na rotina que a vida física nos dá, e isso nos dá um eixo. O espírito desencarnado, não, ele ainda está se descobrindo muitas vezes. E nós, nesse momento, podemos ser o caminho. Né? Se por acaso conseguirmos educar essas influências, seremos influências para esses irmãos de uma forma muito educativa, ao ponto deles se tornarem pessoas, né, não espíritos guias, porque não tem ainda essa capacidade, mas viram aqueles amigos, sabe aqueles amigos dos quebra-galho? Seu pneu ia furar, ele tira o parafuso da frente, o sinal ia fechar, ele embora, sai logo, anda logo, lhe dá uma pressinha, e aí quando você vai, você diz, puxa, todos os sinais estão abertos hoje, parece até que eu estou bem guiado, e está assim. E às vezes no momento né? Então eles viram esses irmãos, e Chico dizia que a primeira caridade, assim, despretensiosa que praticamos na vida, é quando entramos no centro ou em qualquer lugar para tratar os nossos males, né, as nossas obsessões, e esses irmãos são levados por nós também. E lá se tratam e ficam melhores e se sentem imensamente gratos. Por isso tornam amigos. Até no desencarne, há momentos que o espírito encarnado, ao desencarnar, com muito medo do porvir, né, também, né, o esquecimento do passado, aquela coisa, encontra esses irmãos no mundo espiritual, e são aqueles irmãos que você olha e diz assim, fulano, eu já lhe vi em algum lugar, não lembro de onde é, mas eu já lhe conheço, por essa afinidade que tínhamos de vontades, né, de desejos deseducados, iguais a essas pessoas. Então, é sempre muito bom a gente ajudar o outro, sempre, em qualquer, mesmo quando eles estão querendo, né, sendo atraídos por nossas mazelas, né? Eles não são atraídos para nos dificultar a caminhada, nós os atraímos, né? Isso que você falou, Mar, é muito interessante, me fez lembrar um caso que está descrito no Sexo e Destino, no livro do André Luiz, ditado pelo espírito André Luiz, pela psicografia de Francisco Xavier. Ele vai dizer que o espírito se aproxima, né, ele está ali na casa, junto com os moradores, quando um bebe, quando um toma um copinho de uísque, o espírito chega ali perto e fala, vamos lá, toma mais um, porque um é para você, outro é para mim. Chega outro espírito e influencia um pouquinho ali. E André Luiz pergunta para o mentor ali na situação, por que era permitido que aqueles espíritos se ficassem ali, né, na boa, sem serem repreendidos, instigando o alcoolismo, que já era ali um pouco presente, e o instrutor fala, o espírito está aqui porque o dono da casa permite. É como a gente, né, vai fazer um churrasco no sábado, vamos convidar todo mundo que gosta de uma carninha, gosta de uma cervejinha, vamos juntar aqui em casa. Ele foi convidado, praticamente convidado pelo dono da casa, e ele fica porque o dono da casa permite. Então, isso não é ele não está ali fazendo mal para ninguém, para o espírito. A consequência ela é ruim, a influenciação é negativa, mas não quer dizer que o espírito esteja fazendo aquilo por uma maldade, porque ele é mau. E uma coisa interessante que no livro dos espíritos eles falam para a gente é que os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como é que eu vou testar minha prática no bem, se tudo em minha volta está bem, se todos à minha volta são bons, melhores que eu, como é que eu vou testar a minha capacidade de fazer o bem? Né? Se eu não estiver num lugar ou com alguém com quem eu tenha que fazer essa prática. É preciso ter essa troca, né? De alguma maneira. Tem aqui uma... Você vai botar ali, né? Vou pôr aqui da Joseline. André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, no livro Missionários da Luz, nos diz, sem nos referirmos aos morcegos sugadores,
O vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos que se retira do sepulcro, alta noite, para alimentar-se do sangue dos vivos. Ele descreve assim mesmo. É. Mas André Luiz escrevia com esse jeito assim, né? Ah, não, o Aras perguntou aqui. A partir dessa explicação, o que fazer se nos sentirmos em situação de obsessão? Numa situação de obsessão. O pior, Aras, é que às vezes a gente não é Nuno, né? É pior que a gente não sente, sabe? Adriano. É Adriano. Não, é Adriano? Ai, menina, eu tô pensando que é Nuno, aquele menino que vem aqui. Não é Adriano? Aras Paladino, mas menina, você deixa seu pai ficar escondido nesse nome. Aras Paladino. Numa obsessão, é se perguntar onde começa a obsessão. Porque senão você diz assim, eu estou me sentindo numa situação de obsessão. É uma situação, mas parece que foi uma situação causada a nós, né? Olha, eu estou sendo obsidiada, que negócio é esse? Como é que eu saio dessa? Aí eu tenho que saber onde foi que começou isso. Começou com o ovo ou com a galinha? Porque a obsessão, sinto dizer, começa em nós. Nós é que deixamos a obsessão iniciar. E os espíritos, o primeiro pensamento é sempre nosso. Primeiro, eu imito, acendi a luzinha, eles aí enxergam. Porque tem espíritos que nem nos enxergariam se nós tivéssemos um comportamento um pouquinho melhor. Mas como somos, né, muito iguais, somos muitas vezes da pá virada, mas isso é qualquer coisa. Não é só relacionado a vícios, crimes, não. É impaciência. Sabe? Acordei hoje mal boa, ontem isso eu não ganhei, vou quebrar tudo. Dentro de você está assim, né? Ai, que vontade de matar um, de garguelar outro. São energias doentes. Imagine para quem está doente, sozinho, solto no mundo espiritual, desconhecido ainda, não reconhecido para ele. Vê uma luz dessa acender. Olha, ele quer matar um, eu também quero, deixa eu ir lá com ele. Achei uma companhia. E vocês, não, mas esse matar é metafórico. Até você explicar que Chico é Francisco, ele já colou na ideia, entendeu? E aí potencializa, o pior de tudo é isso, nos torna piores do que somos. Mas porque está somando. Não é porque eu sou tão pior assim, não. Eu deixei agregar em mim essas energias. E o meu corpo vai padecer por nós dois, pelo desencarnado e por mim encarnado. Esse é o problema maior, né, das doenças e todas que são geradas através do desgaste do corpo, né? Se você bebe, né, foi ali para tomar alguma coisa numa sexta-feira e tudo, mas dentro de você tem essa sede maior do que, né, do que deveria, os espíritos que vão ali beber junto com você vão lhe impingir essa vontade maior. E mesmo que não seja tão maior assim, você vai beber e usufruir das energias de 3 pessoas doentes. Então, o seu corpo vai refletir aquelas doenças advindas daqueles fluidos que você está, né? Aquelas vibrações que você está absorvendo. Então, é dificultoso. É um problema dificultoso, né? E o Kardec perguntou aos espíritos se nós podemos nos eximir da influência dos espíritos que procuram nos arrastar ao mal. E a resposta deles, olha só, dá até vergonha. Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Somos nós, nosso pensamento são os nossos desejos. Nós falamos já aqui sobre o desejo central. Nós falamos sobre o desejo central quando estudamos a mediunidade, onde nós colocamos nosso coração, ali está o nosso tesouro, né? Mas esses desejos, às vezes, porque ainda nós somos desequilibrados, nossos desejos são desequilibrados. E se eles estão momentaneamente doentes, enfermos, ou, né, numa situação de inveja, numa situação de vingança, numa situação de intolerância, numa situação de impaciência, de muita cólera,
eu vou atrair exatamente esse tipo de sentimento de volta, esse tipo de retorno. Então, se eu não entendo isso como sendo a minha responsabilidade de cuidar desse começo, de mudar esse começo, porque essa é a causa, aí eu fico à mercê, pensando que tá, né, sempre os outros é que estão adicionando, estão mesmo, mas não sem a minha primeira permissão. Então, não são os semelhantes, os opostos que se atraem, são os semelhantes que se atraem. Então, quando a gente está passando por uma dificuldade, que todos passamos, tem que ser uma dificuldade que eu esteja buscando uma solução e não me enterrando. E muitas vezes a gente tem pena de si mesmo e aí fica. E gosta que todo mundo acha você coitadinho. E gosta porque todo mundo lhe trata diferente, porque você é fraquinho. Né? Então, esse foco que a gente tem que sempre tirar. Estou triste, estou. Estou triste, estou vivendo isso e buscando explicações para aquilo e motivos para aquilo acontecer. Porque tudo de danoso que nos acontece tem uma razão de ser. Nada é assim gratuito. Gratuito é isso, é eu ficar chamando, atraindo forças nos espíritos negativas e deixando que elas convivam comigo, porque eu tenho pena de mim. Eu gosto quando as pessoas me tratam com carinho, quando eu estou ruinzinho. Então, isso é que é, né? Isso é que é, não é, é um malefício, porque a tendência de uma obsessão é ela se aprofundar. Né? Se for deixando, a gente só sai dela, dessa conexão, quando conecta com outra coisa. Né? Feita uma ligação de telefone. Enquanto você está falando, tá. Enquanto você não desliga, não desliga. Então, é uma coisa preocupante por isso, porque pode levar a 1000 processos, né? Até as loucuras, quando André Luiz fala isso, né? Que muitas casas psiquiátricas, muitos hospitais psiquiátricos, tem muitos doentes ali que sofrem a obsessão de fascinação para a subjugação, que é a mais profunda de todas, que é quando a mente do desencarnado ele ocupa o seu espaço na sua vida. É ele que lhe manobra, ele achata totalmente o seu desejo, a sua vontade, e quem manobra é o espírito. Então, ele diz a você, mate, você pega o revólver e atira. E começa aos poucos, começa assim. Às vezes a pessoa diz assim, mas menino, por que ontem eu bati a porta com aquela força? Por que ontem eu desmurrei a mesa? Por que eu tenho um murro em fulano? Por que eu briguei? Eu não tinha nem bebido muito. Aí é que vai vendo que aí passa a ser uma coisa que, como se alguém tivesse manipulando o seu desejo, que é de fazer aquilo, na realidade. Lá profundamente, no poço, é essa a sua vontade. Mas quando a gente diz assim, eu estou com a vontade de matar fulano, não quer dizer que se o fulano estivesse ali, você ia trucidar ele, né? É só aquele modo de falar. Mas até no falar, a gente já traz, né, o tamanho da raiva. Então, essas coisas são percebidas. Por isso que a gente precisa educar o nosso modo de sentir para que os nossos pensamentos fluam mais leves. Né? Quando você passa a não ser tão rancoroso, você não passa a se magoar tão facilmente. Bom, se alguma coisa me magoou, e cá, por que isso aconteceu? Ah, não, fulano fez isso. Fulano é capaz de fazer isso. Puxa vida. Mas o que é que eu vou fazer? Convivo com fulano, então eu vou ter mais cuidado de agora por diante, né? Olha, o modo como eu tratei tal assunto, eu não devo fazer isso, porque isso me maltrata. Então, eu vou por partes, eu vou compreendendo. Sabe, a gente vai se educando o modo de ver a vida para poder ser influenciado, bem influenciado. Porque os espíritos, às vezes, não podem nos tirar de um horror que a gente se enfiou, porque a gente nem levanta, a mesma coisa, você nem levanta a cabeça para olhar para frente. Então, é um impedimento total, não é aquele negócio, ó, Deus está castigando, largou ele lá, não. É a gente que se entrega. Então, tem que ter muito cuidado. Marcinha botou aí, a palavra tem poder, tem mesmo, a palavra tem uma força, porque, olha, já
tem o pensamento, Ave Maria, é a força maior, né? Que basta a gente estar aqui assim, sorrindo, mas o pensamento ainda, eu vou lhe matar. Então, o pensamento é danado. Então, quando a gente expressa ele, ou pelo pensamento, ou pela palavra, ou pela ação, que é os finalmente, tem que ter um cuidado muito grande. E, às vezes, o que você pode fazer depois que já fez, né, já deu a pedrada topada, é ir lá e dizer desculpe. Me desculpe, eu estava realmente fora de mim quando disse aquilo. Realmente foi alguma coisa que eu não gostei que você fez, mas eu não tinha o direito de fazer como eu fiz. E isso está me fazendo mal danado, por isso que eu preciso lhe pedir desculpas. Não é para você me desculpar e eu ficar ali, não. É eu me ouvir. Eu me ouvindo, pedindo desculpas, é como se eu estivesse me desculpando a mim mesma. Então, mesmo que o outro não lhe desculpe, você já se desculpou, você já desligou a chave. Então, desligar, tem que desligar, porque senão aquilo, ó, aí você mais velho diz assim, até hoje eu tenho trauma, naquele dia, que aquela menina que eu fui ver de tarde... Fica remoendo. Eu estou velho, remoendo, eu sonho com aquela janela se fechando, isso fechou as portas da minha existência, as portas do trabalho, as portas da faculdade. Toma banho, pai, falta de, né? Cadê a mãe e o pai que não deu uma chapuletada? Mãe e pai pode. Então tem que ter muito cuidado com esses traumas, né? Que a gente às vezes carrega no colo e bota e gosta e junta, que é para poder ter pena de si mesmo, né? Não adianta a gente ter pena de nós. A gente tem que promover vida. E pena, aquela coisa pesarosa, aqueles rancores, aquelas mágoas infinitas, que um dia eu fiquei de castigo, um dia eu apanhei, um dia eu não sei o quê. Que nada, rapaz. Chuta o pau da barraca e vamos para frente. Hoje é hoje, e a gente não sabe se tem amanhã. Todo dia tem que abrir os olhos e, meu Deus, graças a Deus, mais um dia. Mais um dia. E a gente não sabe nem se é ele todo. E com o Covid, ai, meu Deus, mas estamos na América, graças a Deus, vacinados e tudo, a gente está bem, né? Mas é todo um perigo. A gente está na vida, a gente corre perigo de sair todos os dias, todos os minutos. Então, por que a gente vai ficar guardando lixo, fazendo com que esse lixo vá apodrecendo mais e mais? Vamos ficando mais velhos, adoecidos, né? Aí vai, vou fazer análise, né? Terapia. Vai, gasta um dinheirão, né? Porque se a terapia durar muito, 10 anos, 50, Deus me livre. Aí vem para o centro espírita, toma uma recalchutada, fica bem, mas aí, quando sai daqui, encontra os companheiros, né? De jornada. Às vezes liga o rádio e está aquela música, né? Aí eu estou lembrando agora, sai do centro tão bem, mas tocou aquela música. Troca logo, bota a música baiana lá de Arcon. Com axé, Bahia. Todas as vezes que a tristeza... Vai, porque a tristeza nos pega, que nós somos, né? Frágeis ainda. Então, qualquer coisa nos deixa, assim, abalados. Eu digo isso porque eu também sou assim. Eu estou dizendo qualquer coisa para eu mesma me ouvir, né? Para vocês. Mas a gente tem que imediatamente acender a luz. Isso eu já estou influenciando. Por isso que essa história da obsessão, ela precisa sempre ser lembrada. Onde começa a obsessão? Em mim. E onde termina a obsessão? Em mim. Como? Fazendo a desobsessão. Por isso que tem a obsessão e desobsessão, né, Lina? Parte 2, né? Olha, o Adriano colocou aqui. Ouvi casos em que pessoas foram consideradas loucas por atitudes pouco comuns, mas, na verdade, estavam em processos de obsessão. Quando eu estiver fazendo as minhas coisas pouco comuns, gente, tenham piedade, tenham um pouquinho de compreensão, que são os meus pensamentos auto-obsessores. Mas é assim, ouvindo você falar, né, Mãe, eu fiquei pensando aqui, o pedir o perdão. Nós comentamos hoje, durante o estudo, como muitas vezes nós gostamos da posição de vítima. É muito cômodo, eu não preciso fazer nada, eu fico aqui de coitada
E, né, os espíritos que estão tomando conta, são eles que estão me comandando aí. E essa primeira atitude de sairmos de nós e pedirmos perdão, nos traz, eu vejo assim, que me traz a coisa de volta para mim, para as minhas mãos. Né? Você teve esse primeiro, você iniciou com isso, agora você vai lá e pede desculpas. Mesmo que o outro tenha respondido, você traz para você de volta a condição de poder ser a que vai mudar a situação, a que vai mudar, vai criar uma nova situação melhor. Então, como é que eu curo tudo isso? Eu tenho que mudar a minha atitude fazendo bem, fazendo algo de bom. Eu tenho que me ligar. Se eu estou ligada aqui a influências que são mais negativas, eu tenho que buscar influências que são melhores, que vão melhorar a minha situação. Mas muitas vezes a gente fica nessa situação de eu sou uma coitadinha, eu fico aqui, o pessoal vem cuidar de mim e está muito bem aí, eu fico na tranquilidade aqui. Isso que acho que nós temos que dar uma de Paula aí. Vamos lá, deixa eu arregaçar as mangas, o que é que eu tenho que fazer agora? E começar a colocar um pouquinho de esforço, porque toda mudança ela envolve uma saída de uma zona de conforto. A gente chega numa zona de conforto, mesmo que às vezes seja extremamente dolorida, mas é aquilo que eu conheço e tenho um medo, tenho receio, não sei o que vai acontecer se eu sair daqui. Todo movimento gera um desconforto muito grande em nós, por mais que, às vezes, a dor tem que aumentar muito. Né? A Joseli colocou aqui, tem uma importante obra de Sueli Caldas Schubert, o livro Obsessão e Desobsessão. Verdade. O Nuno, esse é o Nuno. Esse é o Nuno, tá vendo? É porque ele Nuno no ar. Atrás do Ara. Nuno e Flórida. O outro Ara, Paladino, não é? Eu pensei que era dois super-heróis, era um só, mas são dois super-heróis. Tá vendo? Dois super-heróis. O Nuno fala assim, sempre que falamos de obsessão, sempre mencionamos que o espírito obsessor vem em busca dos vícios, drogas, bebidas, etc. Seria possível também sermos os obsidiados por espíritos que gostam e sentem falta das comidas e bebidas saudáveis? Aí não ia ser obsessão, ia ser uma... Aí ia ser inspiração. Uma inspiração, né? Você está lá com aquela carne vermelha, sangrenta, gostosa, mal passada, aquele negócio, né? Aí, de repente, uma inspiração assim, não, troque isso aí por o quê? Um prato de baixo. Tire o olho da salada e prato de brócolis. Um prato de brócolis. Né? Brócolis é gostoso, né? Mas quando você bota a carne ali junto do brócolis, você come até os dois. Eu agora faço assim, sabe? Eu fico entre as coisas assim. Marcinha coloca, nesse caso não é obsessão, é intuição. Obsessão sempre é danoso, porque diz o livro dos médiuns, né, que a obsessão, o obsessor, ele não quer lhe prejudicar somente. A ideia é essa, é que você tenha o mesmo prejuízo que ele está tendo. Mas qual é o prejuízo maior que ele está tendo? De estar no mundo espiritual e você vive. Então, quando ele investe o tempo dele numa pessoa encarnada, ele quer que aquela pessoa desencarne. Não porque ele é assassina, mas ele quer que a pessoa venha para o mundo que ele está. Entendeu? Olha a raiva que dá. Por que você está aí na carne e eu não posso pegar? Você está bebendo, você está se distraindo, você está passeando, e eu não posso mais fazer isso. Então, se você abre uma brecha para uma energia assim, essa energia quer ir até as vias de fato, que é tirar você da vida. Então, sempre é prejudicar, nunca é fazer o bem. Agora, você pode fazer o jogo de ficar bem e arrastar aquela pessoa com você para um caminho bom. É aí que a coisa muda, né? Tem uma pergunta aqui, da Sônia. Existem espíritos obsessores em crianças?
As crianças sofrem obsessão também porque são espíritos imortais temporariamente em corpos de criança. Então, às vezes, elas vêm sofrendo essas influências espirituais, a criança fica doente toda hora, a criança chora por nada, é mais assim, né? Triste. Você vê que tem crianças mais tristes de que nem começou a viver ainda. Então, essas crianças precisam, né? Normalmente, as evangelizações infantil ajuda muito, né? Ajuda os autistas, ajuda, né? Bastante. O Evangelho no Lar. O Evangelho. Todo que é muito, realmente, o antídoto para a obsessão não dá, sabe? Não é uma coisa assim que custe $10.000, $1 milhão, que a gente não tem acesso. Todo mundo tem acesso e é muito simples. As coisas do espírito são muito simples. Qualquer pessoa faz com o que tem na mão. Então, não é uma coisa difícil de fazer. E nós temos o costume de gostar das coisas complicadas. Não, eu vou fazer o evangelho. Cadê a bula? Não é a bula, não. Como é que chama aqui? O modo de fazer, né? O manual. O manual de instrução. Eu nunca aprendo. Então, a gente aqui dava aula de evangelho no lar todo semestre, para as pessoas lembrarem como é que faz o evangelho no lar. Como é? Já me esqueci, não sei não. Usa mesmo o quê, entendeu? É porque é complicado. É água fluidificada. É água. Pode ser da torneira, se só tiver da torneira, bote. Fluidifique ela. Pega do rio, né? Mas a gente complica muito o que vai ser bom para nós. É o costume de nos maltratar e maltratar o outro. Nós viemos dessa história, a gente vê ainda aqui, né, no nosso mundo, no terceiro milênio, quanta destruição as pessoas umas causam às outras. E a si mesmo, terminam causando a si mesmo. Porque causam ao meio ambiente. Sim, mas quem está respirando o ar? Eu também não estou? Então, eu também estou me destruindo. Então, a gente tem, às vezes, que acionar mesmo um desejo intenso de fazer alguma coisa. Então, às vezes, é pelo filho que faz, às vezes é pela mãe doente, às vezes, por alguém doente, a gente termina criando esse esforço de fazer uma coisa simples, que não dá trabalho, não custa nada, e faz um bem enorme, enorme, né? É meio que orar para fulano. Olha, para aí um instante, o fulano está ali no hospital, vamos orar por essa pessoa? Vamos. Reza um Pai Nosso, faz um pensamento positivo, pensa só coisas boas, pensa em luz, pensa em alegria, pensa qualquer coisa positiva. Isso já é uma emissão, né, de energia boa ao meio ambiente. Então, a desobsessão, ela pede que a gente fique mais positivo, que a gente olhe mais para o outro com fraternidade, que a religião não seja contra a religião. Muita gente hoje diz, porque não precisa de religião. Não a religião como a gente concebia antes, mas como concebe hoje. A gente tem um lugar onde a gente tem a escola. Você pode fazer homeschooling? Pode. Mas e a escola, você convive, você cruza o conhecimento, as ideias, né? Então, é diferente quando você tem um lugar para se reunir. É importante, ao nosso tempo ainda é. Ainda não trabalhamos bem só pelo pensamento ou em casa, entre quatro paredes, e dizer, não, eu estou agora aqui falando para o mundo, tem um mundo aí me assistindo, no Brasil, não sei aonde, não sei. Eu ia ficar doida, olhando para mim mesma, imaginando que, eu não sei, ainda não sou, porque eu sou atrasada mesmo. Mas eu acho a convivência, tudo, você troca energia, você de olho, de voz, né? O contato físico, o abraço que já está podendo, né? Quando a gente é bem vacinado, assim, 2 vezes. Né, Linda? E essa questão da prece como um dos remédios, um dos cuidados, né, uma das terapias, principalmente no caso de obsessão, eu acho que é importante nós vermos os espíritos que estão em volta, espíritos irmãos, são nossos irmãos, eles não são espíritos maus, eles são espíritos, né? E quando a gente ora, a gente entender que não existem vítimas e vilões.
Estamos aqui dividindo uma vida por provavelmente milênios. Às vezes a gente pisou na bola, às vezes pisaram na bola com a gente, e foi assim, foi uma troca, não foi a vida inteira um só fazendo bobagem e o outro só tomando na cabeça. Foi, gente, umas vezes a gente dava, outras vezes a gente recebia. E entendendo isso, perceber que é um grupo inteiro que precisa de oração. Não é só aquele que está, né? A gente pensar, minha filha, meu filho. Mas e os espíritos que estão com eles são o quê? Não são inimigos, eles também precisam de tratamento, eles também precisam de cuidado. É impossível você curar uma pessoa no grupo e os outros ficarem ali sofrendo. A raiva, a inveja, os problemas vão continuar se aquele grupo não se curar em conjunto mesmo. Então, acho que isso é importante, a gente pensar, vou orar pela pessoa que está sofrendo, vou orar por todos, pelo grupo inteiro, entendendo que somos todos irmãos. Enquanto Jesus dizia, né? Enquanto um irmão derramar uma lágrima, todos vão chorar juntos, porque não adianta. Então, quando um está doente, todos estão, todos sofrem com aquilo. Então, isso é no seio familiar, no grupo maior, e vai aumentando em todo o planeta. A gente vê agora com a pandemia como o negócio generalizou de uma maneira, mostrando, olha, são todos iguais. Né? E o pau que vai dar em Chico vai dar em Francisco. E é assim que precisamos aprender. Então, a gente precisa saber que quando estamos vivendo em família, aquele grupo familiar não quer dizer aquele casal se encontrou, se apaixonou, constituiu uma família, e aí a coisa fica mais bonita, porque vamos atrair para aquele reduto que estamos formando de amor, pessoas que precisam se regenerar e nos regenerar através deste amor. Então, vão vir espíritos muito afins, espíritos não afins, espíritos, a gente sabe disso. Fora essa carga espiritual que vem junto, porque não é essa primeira encarnação nossa, nós já estamos vindo de um passado distante. Então, é uma carga grande. Então, precisamos lidar com todas essas energias, todos os dias, em todos os momentos. E não é fácil isso. Por isso que a gente gosta de viver, não quer morrer de jeito nenhum, mas tem que aprender um pouquinho a passar uma estadia nessa experiência, nessa agora, em que estou Marisa, você está Tiago, mas não somos só isso. Nós temos um passado aí grande e estamos tendo uma convivência que precisa ter uma certa dinâmica e aplicação. Não pode dizer assim, não, está tudo bem. Como é que você está lá em sua casa? Está tudo ótimo. Negativo. Investigue. Vá ver, talvez o cachorro esteja doente. Talvez alguém não esteja muito bem. Porque nós não estamos, nós somos uma usina de emoções que elas podem, às vezes, num filme que você assiste, trazer uma coisa de um passado distante que vai influenciar nesse momento que você está vivendo. Então, você ali já é uma pessoa com mais um indicador, né? Então, não é fácil. Por isso que a gente precisa se observar, a gente precisa controlar as emoções. Se as emoções são boas, são ótimas, espalhe, propague com ritmo, com cadência. Não atropele para não virar alguma coisa que vai superlotar aquela alegria que não é uma alegria autêntica. Então, quando eu bebo, eu fico super feliz. Deixo de beber amanhã. Porque quando vier uma pancada qualquer, aquilo vai fazer uma reviravolta nas suas emoções, que pode acabar com a sua, né? Lhe dar assim, uma estagnada de alguns anos. Então, tudo a gente tem que observar, porque somos muito, muito frágeis. Primeiro, porque carregamos um passado cheio de emoções, cheio de atos feitos bons e maus, e estamos agora presos no corpo, numa experiência restrita a isso que nós estamos vendo. Só que tem uma potência de uma pessoa que é um potencial vivo, de forças que podem a qualquer momento brotar alguma coisa agradável ou desagradável daqui para ali. Por isso, quando acho que foi Gustavo que botou ali, orar e vigiar.
Sim, Jesus disse, orar e vigiar. Então, a gente falou nisso, não foi isso? Vigiar a quem? Eu vou ser vigilante a quem e a quem? A mim, é só que eu posso ser vigilante. Não é para vigiar o vigia o vizinho. outro, que aí você já sabe o que esperar do outro. Não, impossível. O outro também é um poço de acontecimentos como eu sou. Como é que eu vou vigiar o outro? Tenho que vigiar a mim. Então, cada um é responsável por si, por aquilo que sente, por aquilo que pensa e por aquilo que deixa sair. Seja através da palavra, através do gesto, do olhar, mas a gente está o tempo todo nesse mecanismo, sentindo, pensando e agindo, o tempo todo. Aí, quando Jesus diz ora e vigia, se previne, vigia o que você vai falar, o que você vai pensar, o que você vai olhar, do jeito que você vai dizer, e aí vai. Mas era todo dia, né? Orar e vigiar sempre. Então, tudo que eu for fazer que vai gerar alguma resposta do meu interlocutor, a quem eu vou me apresentar, eu tenho que orar e vigiar. Orar por mim, vigiar o que eu estou pensando, o que eu estou querendo dizer. Então, quando até uma resposta que você vai dar num confronto, você tem que pensar. Ah, mas eu não consegui pensar, não. Aí fui logo e chutei o pau da barraca. E a gente até se acha, né, porque chutou o pau da barraca. Que nada, é horrível chutar pau de barraca. Dói o pé, de jeito nenhum, não. Olha, a bomba foi grande? Foi. E aí fui para casa pensar. Fui refletir sobre isso. Fui ver até que ponto eu tenho responsabilidade, até que ponto os outros têm responsabilidade, o que é que a gente juntos pode fazer pelo acontecimento. Se um não pode, o que é que o outro pode. Onde eu posso entrar nesse assunto de forma positiva, porque eu não quero me machucar. Porque quando você se machuca, você machuca o outro. Mas quando você se previne primeiro de tudo que está acontecendo, exerce compaixão, empatia, bota tudo à vigilância, vigiando a si e vigiando o acontecimento e os outros. Aí quando você, depois de olhar todo o cenário, aí sim, aí você começa a viver com aquilo. E você não sabe quantas existências vai durar para que aquilo se resolva. Porque imagine uma coisa que envolve uma multidão de pessoas, como é que vai saber? Né? Como ficou no seu coração, e no seu, e no seu, e no seu, e no seu. Mas se cada um fizer a sua parte, pronto, já é bom demais, porque é isso que você vai irradiar. E toda a luz que você irradia acende na escuridão. Não importa. Não importa a escuridão que você vem para mim, eu vou de luz. Sempre. Então, a minha luz vai lhe contagiar sempre. Você pode vir assim com 3 fervendo, na hora neutraliza. Você diz, não, eu fiz isso, sabe? Mas aquele dia, aquilo que você fez, aí a gente vai conversar. É diferente, né? Aí não é confronto, é um bate-papo, um acerto de contas, é você chegar para você, mas você me magoou nisso, você se magoou com aquilo, né? Essas coisas é que a gente tem que treinar na família. Se a gente conseguir fazer isso em família, fora da porta da rua para lá, você faz bonitinho. Mas se na família você não consegue, então amanhã você vai perder aquele emprego. Depois de amanhã você vai perdendo, porque você não vai conseguir, né, abraçar. Então, e fora isso, imagine todo esse espetáculo que é a nossa vida, de momentos bons e momentos não tão bons, são todos eles abraçados por todas as entidades atraídas pelo acontecido. De todas as partes que estejam envolvidas. Imagine que carnaval danado, o povo não tem o que fazer. Então, quando você retrai um pouco para pensar, para refletir, para se posicionar com mais, sabe, de uma forma mais assertiva para você e para todos, é a melhor coisa. Que aí já é menos uma multidão, né, Lina? É menos. Ai, olha, o que a Adriana botou aí? É importante, por isso que é importante vigiarmos os nossos pensamentos. Mas para vigiar o pensamento, eu tenho que sentir diferente. Porque o que vai rechear meu pensamento de alguma coisa é o modo que eu sinto.
Então, quando alguma coisa acontece, eu tomo um susto, eu fico com raiva. Meu pensamento vai ser um pensamento de raiva. Mas eu antes senti. Então, se na hora que as coisas acontecem, você para primeiro para refletir, sem emitir opinião, sem querer explicação, sem nada, pelo menos você dá tempo de. Depende também do tamanho do acontecimento. Às vezes você faz isso automaticamente. Você entra no hábito de refletir antes de se magoar, por exemplo. Refletir antes da impaciência. Refletir antes da mágoa, da raiva. Né? Quando a gente vai fazer a reflexão antes de deixar aquele sentimento doente tomar conta, é uma boa estratégia. Porque aí você fica mais calmo, bota as ideias no lugar e diz assim, puxa, olha, mas eu estou sentindo assim que não foi uma coisa boa. Eu estou sentindo que eu podia fazer alguma coisa e chegar lá e dar logo um basta nisso. Aí não é uma boa coisa. Porque normalmente a gente tropeça, né? Lina, travou aí. Ah, ela fechou, olha. Ela fechou. Lina, você fechou o microfone. Desculpa. É que eu estava com um companheirinho aqui, o neto de 4 patas, querendo participar da aula aqui também, latindo. O Gustavo colocou aqui, ó, coloque amor por trás de suas ações, pensamentos e sentimentos. Vale a pena passar o dia vigiando esses 3 aspectos da nossa vida, e em pouco tempo a vida toda muda. Nossa faixa vibratória trará o que estivermos emitindo. É o que a gente falou no comecinho da associação, que é o que a gente, as ondas vibratórias que a gente emite é o que vai se associar a todos os outros, né? A Adriana... Uma coisa boa de saber também, Lina, que às vezes a pessoa confunde, é que você tem que ser bonzinho. E ser bonzinho, aí cria uma imagem de um falso bonzinho. E ser bom é dizer, não, isso não pode, isso não deve ser assim. Vai ter pessoas, por exemplo, você tem uma filha de 18 anos que você conversa com ela no nível de explicações e tudo. Mas se você tiver um de 4, você vai dizer, não pode não. E por que não? Não pode. Por que não? Porque não vai adiantar explicar tudo agora. Então, você vai dando as referências à medida que o outro vai recebendo. Mas, às vezes, tem que dizer, não, filha, hoje você não vai fazer isso. Mas pare, porque jovem adora, né? Assim, fazer o drama. Eu acho, não é drama, é a defesa. Vai ser um advogado tanto, mas você sabe que aquilo é danoso e a pessoa ainda não compreende, né, aquela extensão. E aí você usa da sua autoridade, que essa é a autoridade, né, moral. Jesus dizia, sua palavra seja sim, sim, não, não. Se é uma coisa que precisa ser bloqueada ali para benefício de todos, você tem que fazer aquilo. Agora, lógico, depois você, com a pessoa com mais tempo, com mais, né? Às vezes a pessoa está num estado também de alma ali, de transtorno tão grande que você tem que pegar na raça, embrulhar e levar para casa. Não tem, às vezes, assim, casos assim? Então, não tem que ser tempo todo, não, pois é, porque eu sou uma pessoa que quer emitir. Continua emitindo vibrações boas, mas a vibração da disciplina, ela é necessária, né? Tão difícil pensar positivo quando se está com dor física ou espiritual. Mas aí a gente ora, a gente ouve, né? Às vezes você não consegue orar, bota alguma coisa para ouvir, relaxa, fecha os olhos, né? Concentra. Então, vão ter dores que a gente vai ter que passar. Imagine as dores, eu estava falando até isso ontem, hoje aqui com o pessoal. Chico Xavier, as dores que Chico viveu. E quando a mãe dele vinha, ele com 5 anos, a barriga toda espetada pelo garfo que a madrasta dele espetava nele de maldade, e ela disse, Chico, não chore não, perdoa ela, chama o cachorrinho e manda ele lamber. E aí as lambidas do animal saravam aquelas feridas dele. E ele, pelo amor que ele tinha à mãe, né, que ele sentia também vindo da mãe, ele confiava plenamente. Ele aí pronto, já mudava a ideia para
Mas era uma missão grandiosa. Imagine, um homem que toda a sua vida, desde pequeno, sofreu horrores, mas assim, de dor mesmo. Do padre mandar carregar pedra, coisas assim, ele acatava porque achava que a pessoa tinha autoridade para fazer aquilo, né? Então, a gente vê que, às vezes, a gente passa sofrimentos que a gente vai olhar para o nosso vizinho, para outras pessoas, para outras situações, e ver que tem coisas muito piores acontecendo. Então, às vezes, aquilo que a gente está vivendo ali é um momento difícil, então esse momento quer me dizer alguma coisa, quer me deixar algum sentido. É dentro de casa, é para todos a família. Então, todos têm que passar aquilo juntos, vivendo aquilo e vendo no cada um se encaixa naquele problema que o outro vive, ou que a família como um todo vive. Então, os grupos têm que aprender isso, aprender a compartilhar os momentos de alegria e os momentos, né, mais difíceis também. Né? Com certeza. Estamos chegando aqui no final, então, e eu só queria deixar aqui uma coisa que está no Livro dos Espíritos, na questão 469, que Kardec pergunta por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos. E eles dizem, guardáveis de atender às sugestões de espíritos que lhe suscitam maus pensamentos, que sopram discórdia entre vós e vos insuflam paixões más. Mas isso é fácil, isso ainda é a simples, né? Que a gente consegue perceber rapidinho, porque logo a coisa estoura. Mas ele diz também, desconfiar especialmente dos que vos exaltam o orgulho. E aí vai entrar na fascinação, que a Marisa já explicou, e a gente vai continuar na próxima aula. Porque isso é o que pega o nosso lado fraco. É isso que a gente vai deixar de, né? Não, olha só, está me elogiando, ou está me colocando numa posição assim que eu me sinto mais privilegiada. Então, e os espíritos vão dizer que essa razão que Jesus coloca na oração do Pai Nosso, Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos desse mal que essa ignorância que ainda está em nós, essas faltas que ainda estão em nós. Né? Era isso. Márcia, quer terminar? Não, e é isso mesmo, né? A fascinação é mais um passo mais difícil, mas também que não é impossível de ser detido, né? Só precisa sempre buscar essa porta de saída e ficar sempre, tendo sempre em mente que nenhum espírito persegue o outro espírito. São sempre dois perdidos que estão juntos buscando o caminho da saída. Então, tem que ter muito respeito, porque quando se falava obsessão, era sempre era a imagem do capeta. E não é assim. São espíritos doentes como nós, porque se eles conseguiram nos influenciar, estão conseguindo, é porque a doença é semelhante. Então, a gente precisa, nesse momento, sempre o encarnado ter isso na ideia. Cabe a mim dar fim a essa influência, começando uma nova. Não tem outro jeito de fazer. Eu não tenho como dizer esse irmão. Imagine uma pessoa que você não vê. O invisível, que tira as coisas do lugar, que lhe prejudica, que você não vê. O único modo de atingi-lo é da mesma maneira que você atraiu, pelo pensamento. Então, mude o modo de sentir, comece a vibrar por nós, né? Pai Nosso, por nós, rezando sempre por nós, e aí a coisa termina aí. O que mais, dona Lívia? Então, vai ter a parte 2 da fascinação? Vamos ter a parte 2, né? Vamos continuar estudando.